Olá, olá, centelhas! Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E estou aqui com meu amigo Mário Jorge para mais um bate-papo bem legal, só que esse vai ser diferente, hein, gente? Esse dessa vez a gente vai fazer perguntas para o Mário, fazendo uma, digamos assim, uma ponte entre filosofia hermética e My Big Toe. Vamos lá, gente? Vocês estão animados? Gente, deixa eu ver o chat para eu ver como é que o pessoal tá. E vamos lá, Mário, vamos sem mais delongas, porque sempre que a gente começa aquele bate-papo, não dá mais vontade de parar, né? Vai para 2 horas, 3 horas. Mas quem aí está querendo expandir a consciência, gente? Basta você olhar aonde você estava há 3 anos atrás, há 5 anos atrás. Então, será que você sente que já deu uma expandida, uma evoluída? É muito bom, né? Porque a gente sente que a gente está aqui para crescer cada vez mais. Quanto mais expandida a consciência, melhor, mais agradável se torna a nossa experiência aqui nesse jogo da vida, né? Experiência temporariamente humana. Mário, bem-vindo. Fica à vontade para falar um oi para as centelhas, para as consciências, para a gente Oi, começar o nosso boa bate-papo de noite. hoje. Olha aí, já temos a Isabel, a Leila Rocha fazendo comentários aí. Muito obrigado, vocês são os anjos, todos vocês. Obrigado pelos comentários positivos. Obrigado, Ney, por essa oportunidade de mais um bate-papo. Você sabe que a gente estava justo acabando de fazer uma preparação e já estava engrenando o papo, né? Papo é Já, para mais de metro. Nunca adoro. falta. Se deixar, Gostamos. a gente gira à noite. É Muito obrigado a verdade. todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer mais uma vez estar aqui trocando ideia com vocês. E quem sabe, eu não sei se nós vamos ter isso ou não, não lembro se combinamos isso ou não, mas dependendo além das perguntas que a gente já tem, se entrar mais alguma de repente interessante, fique à vontade meio também. Mas a Tá ideia é bom. justamente a gente aproveitar vamos dizer, ao mesmo tempo, essa distância, né, de duas coisas, uma do Antigo Egito lá atrás, milhares de anos, e uma tão nova e recente com o My Big Toe e o Caibalion, né, e aproveitar e trazer isso, que tem perceber as proximidades que estão ali e aproveitar as distâncias, né, e os ângulos diferentes para expandir, colaborar com a expansão das pessoas, né? Sim, com certeza. Que coisa legal. Olha aí a Brígida, a dupla MM. Ah, nós somos os MMs, né? Mai e Mário. É isso aí. E ainda de quebra podemos nos associar com aquele chocolatinho É gostoso. verdade, mas é isso mesmo que eu tô falando, chocolatinho. Gente, e também não esqueçam, vocês viram a nossa vinheta aí, né? Então, a gente ainda tem ingressos para o nosso workshop presencial, o Despertar 2.0, aqui em Brasília, na capital nacional do nosso país. Já tem local, vai ser no Hotel San Marco, que fica bem lá no eixo monumental, muito legal, a vista é maravilhosa de lá. E a gente vai estar lá com vocês a partir das 8 da manhã, começando com o credenciamento, palestra começando às 9 horas, e vai ter momento de coffee break, intervalo, interação com os palestrantes, para tirar foto, para falar, para conversar. Vai ter momento perguntas e respostas, vai ter, enfim, vai ter tanta coisa, vai ter até satsang, né, Mário? É isso aí. Vai ter até o meditação conduzida por você, o uso de binaurais para Vai. alguns exercícios conosco, que a gente tá. Eu estou terminando aqui, finalizando a preparação de alguns binaurais que a gente vai mandar no grupo dos que já estão inscritos. Olha Então, vai ser aí. uma oportunidade legal. E a gente está encerrando os últimos ingressos, a última leva de ingressos. A gente está, inclusive, planejando uma promoção especial, que a gente conversa talvez um pouco ao longo do nosso bate-papo também. Mas é uma oportunidade da gente se encontrar lá, e para quem puder ir, vai ser muito bem-vindo, né? Já temos um bate-papo aí com o povo que já está no grupo lá, passando informações úteis para eles. Vai ser muito legal a semelhança de como foi o nosso primeiro aqui em São Paulo também. Então, estou muito ansioso, assim, positivamente, né?
para ter esse encontro com as pessoas, para ter aquela troca de gratidão fantástica que vai rolar ali, que a gente já conhece, né? Aquele ambiente gostoso. Imagina, depois de um tempo aí de confinamento, todo mundo passou. Já pensou começar o ano de 2022 ancorando essa energia maravilhosa que quando a gente está junto, a gente está ao vivo aqui, já tem uma egrégora formada aqui de consciências, né? A energia dessas consciências, todo mundo em volta de um objetivo, que é a expansão, todo mundo está aqui para isso. Por isso que você está nessa noite aqui assistindo esse assunto, provavelmente com seu caderno, com a sua caneta aí, anotando tudo. E imagina começar o ano novo, começar o próximo ano, já ancorando essa energia, já em imersão. Vão ser 12 horas de evento, gente, então se prepara. Vão com uma roupa confortável, tá? Uma calça moletom, se vocês quiserem. Aqui em Brasília tá entre frio e calor, porque tá na época da chuva, mas casaquinho é bem-vindo, quem vier. E vai com uma roupa confortável, porque vão ser 12 horas de evento. E também leva lanchinho na bolsa, se quiser. Lá vai ter coffee break e tem o restaurante do hotel. Mas vai ser preciso, de repente, você tá lá, né, mordendo alguma coisa. Enfim, vai ter bastante coisa legal para a gente fazer juntos. E como o Mário falou, pessoal aqui da live que ainda não se decidiu sobre vir ou não, ainda dá tempo, gente. Tá chegando a hora, ainda dá tempo, porque é por isso que eu e o Mário, a gente vai falar ao longo aqui dessa live, uma surpresa para quem quer se decidir sobre vir realmente, que ainda tem alguns ingressos disponíveis, tá bom? Então, lembra a gente aí para a gente não ficar no papo e esquecer da promoção, da condição especial para vocês. E a gente está nesse afã aí da preparação, né? Então, o povo da MEI aí está ajudando bastante, está correndo atrás das coisas. Hoje eu vi a cara do crachá, tá uma graça o crachá, o cartaz também da identificação lá do local. Está ficando tudo muito bonitinho, com aquele capricho que você e a sua turma costumam dedicar para essas coisas. Bem legal. Todo mundo vai ganhar o potinho personalizado de álcool em gel, porque a gente está se preocupando com a segurança de todos, ok? E vamos fazer tudo de acordo com o que está sendo permitido por lei aqui em Brasília para eventos, inclusive a capacidade reduzida, né, dos assentos. E vamos que vamos, porque com certeza eu já estou bem animada também para encontrar vocês, para dar abraço e bem feliz. Vamos lá, Mário. Beleza, só comentário antes, você acabou de citar um negócio que é egrégora, né? Que é Sim. algo que vem das filosofias antigas, mas que também é suportado por Mai-Big Tom no seguinte sentido. O Tom chama isso de consciência coletiva, porque tudo é consciência, né? E nós somos consciências individuadas, mas estamos interconectados através do todo, da fonte, mas também estamos interconectados de várias outras formas. Cada vez que a gente se junta em um determinado grupo, com um determinado objetivo, como nesse caso, tanto nessa live como no nosso evento, nós estamos nos focando para crescimento, para expansão, né, para aprendizado, né? Então, isso gera uma egrégora, né? E aí, quando rola aquela, que eu falo, né, aquela sensação de gratidão, é aquele bate-volta ecoando na egrégora, da satisfação de poder estar compartilhando, estar recebendo, né, estar devolvendo, é uma coisa impressionante. E essa energia ajuda também nesse esforço, porque a egrégora ou a consciência coletiva, ela não nos comanda, mas a gente alimenta ela com o que a gente tem e ela retroalimenta e redistribui entre nós. Então, é um negócio bem interessante isso aí. É uma coisa que realmente, efetivamente, quando se forma, ela acaba nos ajudando a todos que participamos dela, desde que seja, claro, algo positivo como isso que estamos fazendo, né? Com certeza, né? Com certeza. O Jung também falava, né? O Carl Jung, não sei se você conhece, Mário, eu acho que ele ai, meu Deus, agora eu esqueci. É psicólogo, né? Psicoterapeuta. E ele falava que existe o... Oi? Acho que é psiquiatra, não? Mas é desse ramo. Eu acho que é da psiquiatria. Junguiana, né? Psicologia isso. Junguiana. Psicologia Junguiana, isso. Isso. Então, ele falava que existe o inconsciente coletivo.
por exemplo, como as pessoas pensam num determinado lugar, num determinado país, tudo isso causa uma certa influência. E trazendo por exemplo, para o cristianismo, o que Jesus falou? Onde estiverem dois ou mais reunidos em meu Meu nome, nome significa, né? Lá eu estarei. Ou seja, o que é que ele estava querendo falar isso? Que todos nós nos conectamos ao redor exato. de um propósito, de um objetivo. E quanto mais pessoas, mais consciências conectadas ao redor de um objetivo, mais a gente sente essa energia nos fortalecendo. A gente vê isso em time de futebol, a gente viu agora, né? O Palmeiras ganhou. Gente, eu Você vê, tentando tudo é gravar possível, vídeo. tudo é possível. Olha aí, olha o Mário tirando sarro. Cadê os palmeirenses, gente? Tudo é possível, né? É isso aí. O Brincando. universo de todas as possibilidades, tá vendo? Exatamente. É E eu isso aí. gravando vídeo aqui, era uma gritaria na cidade. Gente, o que está É uma festa. acontecendo? E era fogos gente, eu não sabia que tinha tanto palmeirense em Brasília, viu? Tem, Muito tem mesmo. bastante. Bom, pelo país todo, né? Tem bastante. Exato. Então forma-se ali aquela egrégora dos torcedores, emanando, né, Também, uma também. energia E pro agora, time. a consciência, aliás, é uma coisa interessante também, né? A consciência, a gente usa a nossa intenção, a nossa vontade para Sim. materializar coisas, para colapsar onda, para renderizar, como Uhum. eu costumo dizer, mas a gente tem uma determinada força como consciência unitária. Mas quando É. mais de umas pessoas se juntam por um mesmo motivo, como, por exemplo, para mandar energia de cura para uma pessoa, né, quanto mais Uhum. habilidosas e quanto mais forte essa intenção e quanto maior o número de pessoas, isso alavanca, porque as energias se somam em uma mesma direção. Exatamente. Nossa, muito legal. E eu consigo ver isso também, Abraham Hicks falando sobre isso, que o desejo, quando ele é um desejo que é só seu, ele tem uma força para se manifestar. Mas quando, por exemplo, é um desejo que reúne outras pessoas, digamos, na torcida, desejando junto com você aquele mesmo objetivo, aquele desejo se torna mais forte para colapsar a função de onda, para se manifestar na chamada matéria. Então, assim, por exemplo, um desejo que é da sua família, um desejo que é. Enfim, gente, é muito legal isso, esse pensamento. E é isso que é legal. Imagina a energia quando a gente está no ao vivo, já é uma energia. Imagina no presencial, os nossos avatares todos reunidos. Os nossos avatares todos lá, presentes, né? Abraham fala isso quando é o workshop presencial, eles dizem assim, e aí, eles chamam assim, e aí consciências, vocês arrastaram o corpo físico de vocês até aqui, É parabéns, vocês isso aí, conseguiram. é isso aí. É uma boa forma de começar a fazermos a abertura do evento, agradecendo a Exatamente, todos por Abraham. terem arrastado seus corpos aparentemente físicos e temporariamente humanos até o local do evento. É verdade, Abraham fala isso, parabéns por terem conseguido arrastar os corpos até aqui. Porque nós não somos o corpo, né? Então, o corpo que tem que ir onde a consciência manda. O corpo é uma manifestação da nossa consciência nesse local para interagir. Já começa por aí. Exatamente. Então, arrastem seus corpos para o dia 18, aqui em Brasília. É isso aí. Vamos Vamos fazer uma adorar. festa com nossos avatares. Exatamente, um avatar abraçando o outro avatar. Então, vamos lá. A gente já começou o nosso bate-papo falando, né, de desejo, intenção. Olha aí, quem já está aí ligado já pegou, né, várias dicas aí que a gente começou a falar. Desejo, Egrégora. intenção, egrégora, né? Não somos nosso corpo físico. Enfim, muito legal mesmo. Pessoal, eu quero até que vocês façam perguntas. Eu vou fazer como é que vai funcionar a nossa dinâmica hoje. Eu vou falar algumas coisas a respeito do Kybalion, alguns pontos de como eu compreendo o Kybalion. E aí eu vou falar primeiro como é que a gente compreende esses assuntos, esses aspectos, e aí eu vou falar e o Mário responde com a visão My Big Toe a respeito do mesmo tópico que a gente estiver abordando, ok? A gente já começou a fazer isso agora, né? Eu falei da egrégora, o Mário já conseguiu trazer esse assunto para dentro de My Big Toe, ok?
Então, vamos lá, Mário, vamos começar com um assunto que sempre perguntam, que é o começo de tudo, o início do universo, o Big Bang, a criação, a gênesis do universo, como tudo começou, não é mesmo? Então, vamos lá, eu vou explicar aqui como é que o Caibalion, que eu entendi que ele explica, porque o Caibalion, ele é um livro assim, ele é fininho, mas pense num livro denso. A linguagem que ele é escrita é uma linguagem que eu digo até uma cara de acadêmica, é uma cara de linguagem acadêmica e é um pouco desafiador. Então, o que eu, Mai, consegui entender, que eu senti um insight de que o livro estava explicando como foi que o universo começou. Então, eu chamo isso de escala de expansão da consciência. O universo, o absoluto, o todo, que é esse vazio primordial, ou uma consciência primordial. As palavras, o Caibalion diz que palavras são limitadas, mas a gente tem que usar, porque é como a gente está aqui nessa esfera, então a gente usa a linguagem das palavras para se comunicar. Mas esse absoluto, essa consciência primordial, esse todo, né, universal, existia como que sozinho, num grande vazio, porque ele era o grande vazio, e aí ele, como que explodiu-se em êxtase. Então foi um grande orgasmo cósmico com a própria existência dele mesmo. Então, a essa aparência de explosão, ele vibrou em diferentes frequências. Só que o primeiro movimento vibratório foi diminuindo a vibração ao máximo possível, até se tornar uma vibração que, olhando, parecia estar parada, de tão lenta que é a vibração. E essa vibração tão lenta formou as primeiras formas da matéria grossa, que seriam bactérias, amebas, enfim, micro-organismos. E aí criou-se essa escala de expansão de consciência em retorno ao todo, como se fosse retornar para o todo, para o absoluto. Ou seja, veio de um grande vazio que se explodiu e baixou sua vibração para nível da criação da matéria. Então, a amebinha, os micro-organismos vão vivendo experiências temporariamente físicas e vão expandindo e vão evoluindo a cada vivência, e assim vai acontecendo a escala de expansão de consciência, que eu até fiz um desenho, criei esse desenho, está dentro da Escola do Alquimista, porque diz que tudo é em escala. Aí vem a lei da vibração. A lei da vibração diz que tudo está vibrando numa determinada frequência, e é a frequência vibratória que determina o que cada coisa é. Então, o mesmo conteúdo de uma cadeira é o mesmo conteúdo do corpo humano, só que vibrando em frequências diferentes. Então, aí vem aquele entendimento de lei da atração, que é conectar vibrações semelhantes no mesmo lugar, próximas, né? Então, tudo vibra, tudo é vibração. E a partir disso, esse absoluto, esse todo, ele vai se experienciando através dessas porções de si mesmo, mas não estão separadas, né? Então, aí ele fala aqui, tem um trecho que eu gosto muito do Caibalion, que dá para entender que há uma constante expansão de possibilidades e de experimentação dessas consciências, né? Em diferentes níveis de vibração. Poxa, estava bem aqui quando a gente começou. É tão marcado o meu livro, Mário, que eu já não sei mais. Eu digo, sabe aquela pessoa que marca tudo? Eu sei como é. Olha isso, como é que eu vou saber se está tudo marcado, né? Aí eu tenho que usar colorido para poder, né, saber. Ele fala assim,
É um trecho que ele fala assim: não penseis que a vossa terra é tudo que existe, porque o planeta Terra é um grão de areia no universo. E o universo é um grão de areia na mente do todo. Existem muitos e muitos outros universos, muitos outros seres em outros planos de existência. Então, e que eles já foram como vós, e ainda menores do que vós, foram como bactérias. Hoje, ao olhar para eles, vocês diriam que eles são deuses. Mas, então, isso dá a entender no Caibalho que tudo realmente evolui, expande no nível da escala de expansão de consciência, mas expande em direção a esse absoluto. Então, tipo, veio do absoluto, foi para baixo e agora volta para o absoluto. Só que quando volta para o absoluto, ele fala, não é que deixa de existir, é que fica tão grande que ele usa essa expressão, criatura e criador se confundem, porque você não deixa de existir, você se torna o próprio todo. Né? Então, essa é a explicação da criação, né, do mundo, ou desse plano da esfera do relativo, ou desse plano em que a gente se entende por gente, ou se entende por consciência, né? Então, assim foi criado, e assim a gente vai expandindo. E é isso. Falei. Beleza, isso aí. Foi legal. O que Foi bem organizado. O que o My Big Toe fala disso? Então, antes de mais nada, eu vou mostrar para você ficar tranquila com relação a marcações. Que esse aqui é o meu original em inglês que eu tenho com a dedicatória do My Friend lá, né? E aí você vai ver que eu marco pouca coisa. Mas é bom demais, né, Mário? Eu sou apaixonada por isso. Você vai marcando o que é importante. Aí você tem vontade de pintar o livro todo. Tem vontade de pintar o livro todo. Não, tem vontade, não tem jeito. Tem vontade. Quando você for falando, aí eu vou achar o trecho, mas eu já compartilhei. É porque agora que, quando a gente não está sob Achei, pressão... ó, só porque eu falei, achei, ó. É esse trecho aqui, ó, que está aqui e aqui. Na página, quem tem aí, 46 e 47, que diz aqui, ó, não deveis cometer... Não vou ler tudo, só um pedacinho. Não deveis cometer o erro de crer que o pequeno mundo que vedes ao redor de vós, a Terra, que é simplesmente um grão de areia em comparação com o universo, seja o próprio universo. Existem milhões de mundos semelhantes e maiores. Há milhões e milhões de universos iguais em existência dentro da mente infinita do todo. E mesmo no nosso pequeno sistema solar, há regiões e planos de vida mais elevados que os nossos, e entes em comparação aos quais nós, míseros mortais, somos como as viscosas formas viventes que habitam no mundo, no fundo do oceano, comparadas ao homem. Há entes com poderes e atributos superiores aos que o homem sonhou ser possuídos por deuses. Não obstante, estes entes foram como vós e ainda inferiores, e, com o tempo, vós podereis ser como eles ou superiores a eles, porque, como diz o iluminado, tal é o destino do homem. Aí ele fala que a morte não é real, que você só vai de éons e éons de tempo. Ele usa muito isso para o tempo, né? O Caibalho é um de tempo. Você que é da área das exatas vai saber que é uma quantidade de tempo, né? Não tem assim, é 10 anos. Eu digo que a gente evolui éons dependendo da nossa consciência. Éons são eras, vamos dizer, que talvez a tradução mais próxima do português mais comum é eras. Eras são coisas extremamente longas, milhares, milhões de anos, são eras. Então, éons é um tempo, é como se eu costumo usar zilhões, né? Zilhões de anos. Então, é mais do que bilhão, é mais do que trilhão, são zilhões. Então, são eras, né? A coisa se processa, uma evolução dessa, onde parte uma consciência original do nada para chegar a tudo que é, e sendo que isso aqui é uma gota de tudo que há, né? É algo que realmente levou zilhões de anos, ou éons, ou eras, né?
E indo já direto para a questão aí, que é qual é o ponto de vista mais Bito, eu vou tentar fazer aqui da forma mais simples e rápida possível, não vou entrar na descrição da teoria toda, a gente já tem outros assuntos tratados sobre isso, né? Mas, de forma sumária, a pesquisa do Tom, através da consciência dele, junto à consciência maior e a outras realidades que ele foi experimentar e foi ver e foi buscar, né? Por experimentação com a consciência, que é a fonte de tudo, e a própria nossa, através da nossa própria, porque nós somos uma partícula da fonte. Nós somos do mesmo material, né? Cuidado sempre, como a May falou, com as palavras, mas é o que a gente tem para descrever aqui, né? Nós somos feitos da única coisa que existe, que é consciência. Consciência é fundamental, existe, gera todo o resto. Nós somos consciência, uma parte da consciência maior, estamos todos interconectados com ela. Esta já é a visão mais Big Toe da coisa, ok? Sim. E mais Big Toe, e a consciência fundamental começa vazia, zerada, mas com potencial para evoluir. E sobre esta pressão de tentar evoluir e buscar esta evolução, e tendo éons aí de tempo para fazer isso, né? Não tem uma limitação, porque enquanto ela estiver evoluindo e crescendo, ela vai se manter e vai sobreviver. Não existe limite para a vida da fonte, assim como não existe limite para a nossa vida como consciência, como centelha, porque nós somos da mesma matéria dela, né? Então, essa fonte, ela começou vazia, então, e buscando, né, sem saber, talvez, no início, o que estava fazendo, buscando essa evolução, né, experimentando com ela mesma. Então, eu gosto muito de uma metáfora assim, de um lençol. Imagina que é um lençol tão grande que você não enxerga as bordas, elas vão, né, quase até o infinito, né? E isso é a consciência, no começo branca e no começo plana, como a superfície de um lago sem vento. E aí ela começa a experimentar com ela mesma, se movimentar, né? E ver que pode alterar aquela superfície, e ela percebe que ela consegue ter a superfície mais alta ou mais baixa, e consegue se movimentar, consegue vibrar. Então, aí se criam as primeiras células de zeros e uns, né? De sim e não, de yin e yang. A menor código célula... binário, seria um código binário, né, Mário? Isso, a menor conteúdo de informação possível é um código binário, é uma única... um único ponto que pode assumir, como se você imaginasse um cruzamento de linha do lençol gigantesco, e aquele ponto pode subir, pode descer, ele tem duas posições para atingir. E aí a gente chama aleatoriamente de 0 e 1, ou de yin e yang, né? Ou masculino e feminino, chama do que quiser. É a dualidade possível através do dígito, do digital, 0 e 1. Né? Mas 0 e 1 é o mais convencional, porque é o que a gente trata dentro dos nossos computadores e fica mais fácil de racionalizar. Mas, então, a partir disso, e com zilhões aí de cruzamentos de linha desse lençol, cada um podendo adquirir esta posição, a consciência começa a perceber que ela tem essa possibilidade de vibrar entre 0 e 1 a cada ponto e combinar vibrações de zeros e uns ao longo de todo esse lençol e transmitir informações. Então, ela está laserada toda. Aí faz aí o próximo e leva e espalha para o lençol inteiro. Né? 0, 0, 0, e aí 0, 1, 0, 1, 0, 1, entendeu? Vai brincando com isso, e a consciência com o que ela trabalha, a consciência com a mente universal, a consciência universal, a fonte, ela trabalha com informação, com esses zeros e uns, combinando e dando significados para isso, para poder extrair alguma coisa de útil, brincando com aquilo. E assim nasce a coisa, ok? Aí, depois de eras, de éons, né, experimentando coisas diferentes, ela já muito mais evoluída, mas ainda um lençol único, resolve se dividir em consciências individuadas menores, porque ela percebe, através da experimentação, que pode fazer isso e que, fazendo isso, essas consciências individuadas podem começar a trocar informação entre elas e com a fonte, e que isso acelera a possibilidade de evolução por gerar novas combinações, né, de troca de informação. E depois, mais éons e éons para frente, né,
dado que aquele ambiente de ficar trocando informação é como se fosse um chat, onde todo mundo está falando junto e ninguém, né, chega um ponto que fica um pouco confuso e a evolução subsequente ela não é tão boa como a que ocorreu até ali, ela parte para novas experimentações e cria realidades virtuais, né, realidades criadas na mente, com dados, com informação, como a nossa, através de um Big Bang digital, porque nós estamos falando de informação, o Big Bang não é material, né? Tudo aqui, até cada partícula, é informação vibratória, né? E de posição, de velocidade, informação estatística. Então, não tem uma realidade material, ela tem uma realidade de informação, né? Então, tudo que está na minha consciência, na minha percepção, para mim é informação útil e para mim é real. E para a consciência maior também. Então, ela brincando, né, forma de dizer com isso, ela cria realidades como a nossa, com 14 bilhões de anos-luz, que é uma gota no oceano de muitas realidades, exatamente da forma como você citou aí no próprio Caibalion. Então, existem um multiverso de realidades paralelas, mais parecidas ou mais diferentes. Eu digo paralela porque todas elas estão correndo para frente, avançando no tempo, né, em velocidades diferentes, eventualmente, mas todas avançando. O tempo cada uma numa escala da vibração. Por exemplo, o planeta Terra tem uma vibração. Uma outra realidade paralela é uma outra vibração, né? Nesse caso, assim como que eu li o primeiro livro do Tom, ele faz o esqueminha assim de círculos, né? Vários círculos, como tem a realidade menor e a mais ampla, enfim. E no Caibalion fala que cada plano, que é na lei da correspondência, está vibrando em uma frequência e um está dentro do outro. Por exemplo, o reino dos micro-organismos acontece dentro da Terra, no planeta Terra, mas é uma outra realidade paralela, mas está dentro da Terra, da terceira dimensão aqui, né? Mas é um outro reino, é um outro mundo, um outro universo dentro da Terra. Se você pegar o nosso aparelho digestivo, a quantidade de micro-organismos que existem nele, que é um outro universo, é uma outra realidade, que sobrevive ali dentro de uma outra ecologia, e para eles aquilo é o universo deles, né? E as nossas próprias células, os nossos órgãos, né? Tudo isso tem, praticamente são micro-universos próprios, né? Agora, a questão da vibração, especificamente falando, vamos dizer, de um universo, que nem aqui, tem planetas, estrelas, galáxias, né? E tem a Terra, e ela está inserida nesse contexto aqui. A questão da vibração de uma realidade, vamos dizer, no mesmo tamanho, né? Porque a gente tem uma dentro da outra, né? Que nem a gente tem uma realidade dentro de nós, dos próprios micro-organismos. Cada um de nós tem uma realidade aqui dentro, né? Mas falando no mesmo nível de realidade, tipo estrelas e planetas, existem muitas parecidas e mais um pouco menos parecidas, até totalmente diferentes, vamos dizer, de tamanho proporcional ao nosso, né? Dentro de um grupo, existem outros grupos cheios de outras realidades, esse é o desenho ao qual você está se referindo, e eles coexistem na mente da fonte, ou seja, no sistema maior de consciência, no banco de dados do sistema maior de consciência, estão todos lá, paralelos, individualizados, separados, né? Não estão se misturando, mas está tudo dentro da consciência fundamental. E a vibração, como está sendo dita aí, ela pode ser enxergada de uma forma fácil para nós, que é como um canal de TV. Se você pega, por exemplo, a Record, tá? E você sintoniza na Record, aí a TV apresenta o som e o vídeo do que estiver passando lá, que é a realidade da Record, vamos chamar assim. Entendi. Aí você muda para Bandeirantes, é a realidade da Bandeirantes, né? E assim você muda para um canal pago lá, ou de TV, aquelas, sei lá, USA, sei lá, qualquer canal daqueles lá. Então, cada frequência traz uma realidade. E a forma que o Tom tem de explicar e de enxergar tudo isso também é assim. Você sintoniza no fluxo da sua realidade e é esse que nós estamos, né? A grosso modo, estamos todos, dos micro-organismos até o ser humano e todos, passando por todos os seres vivos, estamos todos dentro de uma faixa de vibração específica deste canal Terra, ok?
Mas não quer dizer que é melhor ou pior, é específico porque para uma realidade não se misturar com outra. Já imaginou se estar com as imagens de cada canal na tela da TV se misturando lá e as conversas, você não conseguiria ver nada. Por isso que é bem, cada frequência transmite um canal. Agora, aqui dentro, claro, como você citou, né, determinadas áreas, como o nosso trato digestivo, o fundo do oceano, tem micro-organismos próprios que estão cada um na sua realidade também, né? Uma dentro da outra. E esse exemplo que ele dá aqui, que existem entes com poderes e atributos superiores aos que o homem sonhou ser possuídos pelos deuses, em relação ao que a gente pode atingir na Terra. Então, por exemplo, com certeza, uma das coisas que me fascinou no Tonkebo são as histórias dele visitando essas outras dimensões, essas outras realidades, que ele já visitou mais de 100. Então, com certeza, ele conheceu muita gente por lá, né? Muitos desses entes, desse pessoal lá das outras, nossos vizinhos, que a gente não tem como comprar uma passagem para visitar eles, né? Mas tem como se desenvolver para visitar sem pagar. Olha aí, melhor ainda, gente. Bora se desenvolver. O Tom expandiu a consciência dele tanto que ele, né, tá aí, ó, turistando no além. Não, eu fiquei assim maravilhada, Mário, porque o Kybalion fala, né, que existe, né? Ele inclusive fala que existem mestres, ele chama de mestres. Então, com a característica que o Kybalion fala, né, eu vejo o Tom como sendo um mestre que desenvolveu essa expansão para poder, né, ter toda essa experimentação. E eu sigo muito os ensinamentos do Neville Goddard, que eu acho também bastante congruente com muita coisa que o Tom explica, apesar de que a visão do Neville não era uma visão científica, né? Ele estudou a Cabala, que é uma forma de desenvolvimento da expansão de consciência também, né, dos antigos judeus, e ele visitava esses outros lugares. Ele falava, então, quando eu vi o Tom contando a história dele, eu disse, nossa, o Neville, a primeira pessoa que eu vi falando assim foi o Neville, que ele visitava esses outros lugares, que ele aparecia nesses outros lugares. Ele disse, e tem muito lugar que é igualzinho à Terra, planeta Terra mesmo, que eu olhava e eu pensava, isso aqui é a Terra, é o planeta Terra, mas não era o mesmo lugar. E aí a gente vê algumas histórias que são bem fascinantes. Tem uma que foi até registrada, que é um cara que apareceu no Japão, no aeroporto do Japão, e esse homem era um viajante do tempo, digamos assim. Ele não tinha, o passaporte dele era de um país que não existia, ninguém sabia de onde ele era, né? Ele falava um idioma que ninguém sabia, e ao mostrar no mapa, ele dizia que o país dele era onde ficava a Itália, se eu não me engano, mas era outro nome. Enfim, o homem sumiu depois de um tempo, prenderam ele lá para investigar de onde ele era, porque ele dizia que não era aquele lugar, o lugar dele, né? Foi uma conversa muito impressionante. Enfim, algumas histórias. Teve uma história que eu vi de uma mocinha no Canadá, que ela, na floresta, ela sumiu, e quando ela voltou, tipo uma fenda no tempo, tinha se passado vários e vários anos. E ela continuou criança, mas já tinha passado um tempo aqui na Terra. Então, coisas assim, digamos, falha na Matrix, que acontece alguma vez, né, que eu acho fascinante, e traz para a gente o que é que a consciência maior quer que a gente veja quando a gente encontra situações como essa. Que a gente não pode se prender só na matéria, que existe muito além, que a consciência ela não se limita ao corpo físico e ao que os olhos e os sentidos podem ver, sentir, cheirar e tocar. E é por isso que a gente tem que ir desenvolvendo essa expansão, para que a gente possa ter acesso a mais possibilidades do que o que as nossas crenças nos limitam a ter acesso. Né? Então, eu acho maravilhoso. Quer comentar sobre isso, Mário? Eu queria comentar uma coisa ou duas. A primeira, a gente costuma falar, nós estamos falando aqui de evolução, mas que se entenda
que nós não estamos discriminando ninguém, nem eu, nem você, e dizendo que alguém é menos evoluído, ou que eu sou mais evoluído que fulano ou que Beltrano. Na prática, não tem muito como você ficar medindo isso e nem tem nenhuma razão para isso. Porque, assim, o fato de sermos todos consciência, inclusive os micróbios, né? Cada um ao seu tamanho de desenvolvimento, mas somos todos consciência, não existe distinção, não existe cor, não existe sexo, não existe nada disso. Consciência é percepção, é possibilidade de perceber, entender e crescer e evoluir. Né? Então, não existe. Na verdade, a discriminação é a coisa mais absurda que existe. Agora, sim que existe, né? Seres que experimentaram por mais tempo, tiveram mais experiências ou tiveram melhor aproveitamento das suas experiências e chegaram mais longe. Né? Agora, isso não quer dizer nada em detrimento assim, porque não existe um limite certo de tempo para você ser considerado melhor ou pior do que ninguém. Né? Estamos todos avançando, estamos todos crescendo, estamos todos nessa busca, e cada um está no seu próprio ponto da sua própria busca. Não adianta se comparar com ninguém, mas sim que existem seres que foram mais além. Isso é positivo porque mostra que nós podemos chegar lá também. Né? Mas não por um termo de ninguém se sentir minimizado. Com certeza. Uma questão, né? E assim, né, Mário? Imagina se não existisse essa diversidade, né? A gente precisa dos micro-organismos no nosso corpo ali, né? Precisamos dos micro-organismos na Terra, né? Tudo é uma questão de tempo, realmente, de éons, né? Por isso que o Caibalion está falando aqui, que são éons e éons de tempo. Então, significa que ele fala aqui sobre o destino do tal é o destino do homem. Então, ele está dizendo que o destino do ser humano, das consciências, é evoluir, é expandir, é crescer. Então, todo mundo está no mesmo barco, né? E não é que é melhor ou pior. Não, todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está evoluindo. Uma coisa que eu falo para o meu filho mais velho, de 10 aninhos, que assim, ele ficava assim, bastante tocado quando a gente passava aqui na rua, em algumas localidades, e viam pessoas, moradores de rua, com as barracas, né? Enfim, até fazendo uma fogueira. Aí, às vezes, ele olhava, via crianças, aquilo magoava muito o coraçãozinho dele, né? Doía muito. E ele falava, mãe, por quê? Porque ele já é meio filosófico, sabe? Só tem 10 aninhos. Por que será? Ele, por quê? Filho, aí uma coisa que veio assim de intuição assim para eu falar para ele, e eu falo isso para mim mesma, que eu falei, filho, não pensa que essas pessoas vão ser assim para sempre, não pensa que elas vão ficar desse jeito para sempre, isso é só uma fase que a consciência delas está passando, mas Deus, né, tá cuidando de todo mundo, tá cuidando deles também. Então, eles podem mudar, não podem, filho? Aí ele, é verdade, mãe, eles podem mudar. Eu falei, eles podem mudar. Então, isso já traz para a gente, né, uma sensação de mais, assim, aconchego no nosso coração. Quando a gente vê, né, coisas que, por que isso? Por que isso? Tudo faz parte da expansão. E tudo que acontece no universo, com cada consciência individuada, com cada ser humano, é útil para a evolução daquela consciência, daquele ser humano. Então, aí vem uma outra lei que o Caibalion fala, que é a lei das causalidades, ou causa e efeito, que diz que tudo que você observa é um efeito. Só que nós não temos conhecimento de todas as causalidades que geraram aquele efeito. Né? Eu não sei por que isso está acontecendo, não sei o que aconteceu há 10 anos atrás para que culminasse nisso, não sei. Mas uma coisa é certa, tudo está cooperando para a expansão da consciência que está experienciando aquele efeito. Né? Enfim, e essa é a certeza que traz paz, né, ao nosso coração. E que faz com que a gente entenda que ninguém é melhor ou pior do que o outro, que estamos todos nessa mesma jornada
que tem uma frase aqui do outro livro, que eu gosto muito, que eu digo que é complemento, é o de Mirdade. Ele fala o seguinte, uma frase muito bonita, diz assim: entrará para a forja um homem e sairá de lá um Deus. É um livro poético, né? Então eu acho lindo, eu digo, meu Deus, que coisa linda essa frase. Entrará, não se preocupe, né? Ele fala do carvalho, da bolota do carvalho, que é a semente, e depois ele vira, né, aquela bolota pequena, aquela semente vira um enorme carvalho. Aí tal é o destino do homem. Entrará para a forja um homem e sairá de lá um Deus. Ou seja, estamos todos sendo forjados, estamos todos sendo lapidados, todos crescendo, e são os pacotes de experiência, as vivências aqui na Terra que cooperam para essa lapidação, para essa expansão, para essa experimentação. Ok? Então, dentro do aspecto que você começou o tema aqui do Kybalion dessa vez, você falou da questão da causa e efeito. Isso é perfeito. Né? Porque às vezes as pessoas associam isso aí com aquele negócio de karma, principalmente Sim. um karma negativo, que você fez alguma coisa, tem que pagar. Não é nada disso, não. Causa e efeito é simples assim. Você está fazendo algumas escolhas, tomando algumas decisões, fazendo ações baseadas nessas decisões, e isso você até que você decidiu e fez, você está no campo da imaginação, das possibilidades. E aí você faz a escolha e vamos dizer, colapsa aquilo e bota em frente. Mas assim, e aquilo é uma semente, né? Cada escolha, para mim, a melhor imagem disso que eu uso sempre é da semente. Cada escolha e decisão que eu faço é uma semente que eu estou plantando. E às vezes eu sei do que é a semente que eu estou plantando, mas muitas vezes eu não sei do que é a semente que eu estou plantando. Eu estou plantando na minha melhor escolha do momento, do terreno e tudo, mas eu não sei no que aquilo vai dar, qual é o processo que vai se desenrolar de crescimento daquela semente. E eu vou construindo futuros assim, né? Porque eu vou fazendo escolhas agora e vai impactando em consequências, né? Causa e efeito, vai impactando em efeitos. E eles vão se somando, alguns de curto prazo, médio prazo, longo prazo. E assim, da mesma forma que eu estou formando o futuro com as minhas escolhas de agora, então eu vivo no agora, aqui eu faço escolhas. Algumas reações, algumas consequências são imediatas, outras levam mais tempo, outras levam muito tempo. Da mesma forma foi no passado. Então eu tenho 61 anos de vida, ao longo de todos esses anos eu andei fazendo escolhas e semeando. Né? A gente faz isso a cada segundo, maiores e menores. E hoje, o que eu sou? A somatória de todas as escolhas que eu fiz, de todas as sementes que eu plantei, e eu estou colhendo isso para bem e para mal, e não existe para mal, porque mesmo que até o mal é um aprendizado, até o mal que a gente chama serve para a nossa expansão, experiência. Acabam sendo rótulos só, porque no final das contas eu vou analisar... questão das palavras, né? Isso, eu vou analisar o que eu fiz, o que eu escolhi, o que eu plantei, e o que foi a consequência, e por favor, eu vou tentar aprender alguma coisa com isso e fazer escolhas melhores dentro da possibilidade daquilo que eu possa prever e continuar aprendendo. Então, errar é humano, né? Mas tanto de erro como de acerto a gente extrai aprendizado. E a gente tem que aplicar o que aprendeu e não continuar cometendo o mesmo erro. Se vamos cometer outros erros, que provavelmente vamos, mas que sejam erros diferentes para aprender coisas novas. Mas é isso aí, causa e consequência. E outra coisa, tem coisas que as causas não estão nem aqui nesta realidade. Né? Exato. Porque essa realidade ela vem se movimentando desde que a fonte começou a se mexer lá atrás, experimentar com ela mesma, criar seres individuados, aí nós passamos a existir e passamos a interagir, depois passamos a experimentar realidades virtuais como esta, e aí estamos fazendo escolhas aqui dentro de um pacote de experiência, provavelmente já tivemos dezenas, centenas ou milhares de outras experiências de vidas, de pacotes de experiência. Em qualquer momento desse, temos interações e vamos dizer, intuições que às vezes vêm de fora para dentro, e a gente faz escolhas porque aceita essas intuições e acha que elas são positivas. Então, as causas elas podem vir de muitos lugares, mas principalmente das suas escolhas, porque mesmo que seja uma intuição ou uma sugestão, é você que aceita. Ou você aceita ou você não aceita. E quando faz isso, você escolheu. Então, é isso aí. Causa, o processo é esse. Você
faz escolhas e elas se desenrolam através de um processo e elas geram causas. E hoje, o que a gente está vivendo é causa de tudo e mais, né? Nós não estamos vivendo sozinhos no planeta. Essa realidade é de inter-relação. Porque como é que a gente vai chegar a amar o próximo, né? Amor verdadeiro é sobre o outro. Uhum. Como é que a gente vai evoluir no amor verdadeiro sobre o outro, que não seja egoísta, né? Não é um amor onde isso não é amor, né? Visar benefício próprio apenas é egoísmo, tá? E a gente pode estar em qualquer fase, né? A gente está no mix entre amor e egoísmo, mas nós estamos tentando evoluir. Mas não é crime, é crescimento. Seja lá em que ponto for que a gente esteja tomando essas decisões, a gente está tentando tomar as melhores e tentando crescer, né? Agora, causa e efeito é fundamental. Só que, como você mesmo disse, pelo próprio Caibalion, você não tem como saber. Algumas coisas você sabe. Você sabe que fez escolha há um dia, há uma semana, há um ano. Então, tem coisas que você correlaciona. E muitas vezes... ele fala... Você falou, tocou num assunto bem interessante que me lembrou muito o que o Caibalion fala. Você falou assim que tem muitas causalidades que não são nem dessa vida, e são desde a época em que a fonte estava começando a criar tudo aqui no universo. E tem uma parte no Caibalion da lei da causa e efeito, ou causalidades, que diz assim, ele dá o exemplo assim, imagina que uma casa está perto, ao sopé de uma montanha, está lá, no vale, e atrás da casa tem um morro, uma montanha. E aí, uma pedra, uma enorme pedra, se solta dessa montanha e cai montanha abaixo e esmaga a casa, com as pessoas lá dentro. Aquilo é um efeito. A pedra esmagando a casa com as pessoas lá dentro. É o efeito de quem é a culpa. Quem é o culpado por isso? Aí ele começa a falar o seguinte, ele vai traçando, tipo, indo do momento presente para o passado, aí ele vai, ele chega no primeiro homem e na primeira mulher. Ou seja, ele diz que é uma cadeia infinita de eventos que acontece um puxando o outro para gerar aquilo aí. Quem é a chuva que molhou e amoleceu o barro, né? Ou a pessoa que construiu a casa no pé da montanha, entendeu? Você fica ali tentando encontrar os culpados, e ele fala assim que realmente que não existem culpados nesse sentido, né? Porque é uma cadeia de eventos. Aí eu lembro da corrente, né? Que são vários elos conectados um ao outro. Então, cada efeito que a gente observa são vários elos ali de causalidades que aconteceram antes. E aquele próprio evento que está sendo observado vai se tornar causalidade de um próximo evento, que vai se tornar de outro, de outro, de outro. Um dos principais, a gente está sempre falando, né? O que eu quero é ser feliz, né? Um dos maiores motivos de, às vezes, a entender o que causa infelicidades ajuda a deixar a pessoa encontrar um caminho para ser feliz, né? Essa questão de ficar procurando culpados, ela é péssima, né? E ela é uma tendência, às vezes tem algumas religiões, inclusive, que nem adianta citar nomes específicos, que trabalha com a questão da culpa, né? Para pressionar as pessoas na direção que eles querem. Eu não tenho nada contra nem a favor, mas assim, eu acho que é muito libertador você ter aquela compreensão de que você está indo na direção do amor, você adquiriu uma determinada qualidade e você percebe o que você acha certo ou errado em função daquele nível que você já atingiu, e você procura fazer o melhor dentro daquilo, fazer o que é correto para os seus princípios, para aquela qualidade que você atingiu. Mas no frigir dos ovos, não existe certo ou errado, porque isso é uma escola, né? Existem escolhas. As escolhas podem ter consequências melhores ou piores, de acordo com o julgamento de quem julga. Porque, às vezes, o que é bom para um é ruim para o outro, o que é ruim para o outro é bom para o outro. Então, assim, julgamentos são rótulos, né? E não é uma questão de culpado, é uma questão do que eu aprendo, né, com essa escolha que eu fiz, ou com a escolha que alguém fez, porque eu acabei não completando, eu citei, nós não estamos sozinhos, essa é uma realidade relacional, e a gente não é afetado apenas pelas nossas escolhas. As nossas escolhas são fundamentais para nos impactar, e aquelas pessoas que estão mais em volta de nós. E mais, aquelas escolhas daquelas pessoas que estão próximas a nós também nos impactam bastante, mas impactam mais a elas, e quanto maior a distância, o impacto é menor, mas nós todos impactamos a todos.
Até porque, pelo lado, né, da consciência, estamos todos conectados. Mas dentro dessa realidade, a gente efetivamente, a escolha de uns impacta nos outros. Então, a gente não depende só das nossas escolhas. Existem os fatores de ambiente, fatores aleatórios, a pedra, a montanha, a chuva, o barro, né, e que são estatisticamente colocados na simulação, né, na geração do ambiente, mas existe principalmente todas as escolhas que estamos fazendo. Quem escolheu ir morar no pé da montanha, que vai ter mais risco, aí o cara não, vai morar na beira do rio, mas aí pode ter uma enchente. Quer dizer, você tem que fazer uma escolha entre ambientes diferentes, você tem uma influência, você escolheu, mas sim, tem também os fatores aleatórios. Mas vale lembrar que quando você percebe que essa realidade é de consciência, que você é consciência, e que isto aqui é uma simulação, né, num determinado sentido, que é como dizer que é uma ilusão ou como um sonho, o personagem pode até ter algum impacto, mas a consciência que você é, ela continua viva e continua bem, e continua podendo experimentar, quer dizer, a consciência, ela não sofre danos físicos, pelo que acontece com o avatar. Ela não morre. Né? A consciência que você é, de verdade, não sofre nenhum dano pelo que acontece com o avatar. Isso aí é impressionante, gente. Isso aí tem que expandir, tem que transformar o conhecimento em sabedoria para realmente assimilar isso aí, gente. Porque a identificação com o corpo é tão grande, né, que é inconcebível pensar isso. Nada do que acontece com o seu corpo físico impacta ou causa algum dano a quem você realmente é. A consciência que você é. Isso aí é tipo estar jogando o jogo lá, o que acontece, tudo que aconteceu com o avatar não causa impacto na consciência que você é. Mas a consciência que você é, né, ela evolui a partir da experiência no avatar. Então, qualquer experiência no avatar, seja você julgando ela negativa, horrível, traumática, ela serviu positivamente para a expansão, para o crescimento da consciência que você realmente é. Nada que acontece com ninguém é aleatório e diz que não serviu para nada. Sempre serviu um propósito que é o propósito da expansão. Sempre é útil. Eu acho isso maravilhoso. Né, Mário? E olha só, Mário, você tocou em um assunto e eu já quero puxar esses dois assuntos aqui que são polêmicos, né? E que o Caibalion fala também aqui e que o pessoal sempre me pergunta. Você tocou no assunto, a gente está falando de causalidades e causa e efeito, falamos o exemplo que o Caibalion dá, né? Que não existem culpados porque causalidade é causalidade. Se for ver, teria que convidar desde o primeiro homem à primeira mulher, ou desde o primeiro micro-organismo para que, né, conseguisse achar algum culpado, mas na verdade não há culpados. Mas a gente falou de causa e efeito, e você mencionou a questão do karma. Muita gente, muitas centelhas me perguntam sobre o karma. Então, com base no que eu entendo do Caibalion e com base também na filosofia Advaita Vedanta, não dualismo, na filosofia do hinduísmo, até mesmo do budismo, também da religião espírita, que no Brasil é muito forte, inclusive não é tão forte nos Estados Unidos. E no Brasil, eu percebo, Mário, que quando a gente começa a estudar expansão de consciência, física quântica, mecânica quântica, a gente começa a pensar, pelo menos eu, por exemplo, que vim do background cristão, que eu estou virando espírita. Inclusive, quando eu encontro muita gente eu começo a falar e diz, você é espírita? Aí eu disse, não, eu não sou. Então, você é de qual religião? Eu não sou de nenhuma. Mas como assim não? Isso que você está falando parece espiritismo. Né, Mário? Eu até falei com o Tom, quando eu tive a oportunidade de conversar com ele, que ele falou assim, eu quero fazer uma live explicando isso, porque todo mundo, quando começa a falar que é do Brasil, já pensa que o que eu estou falando é espírita, né? Então, o que é que acontece? Eu fui estudar sobre karma nessas outras visões, nessas outras perspectivas, e eu entendi, com base no que eu entendo do Caibalion, porque eu fiquei assim quase louca com essa ideia de karma, né? Então, queria encontrar um equilíbrio. Então, o que é que eu percebo que a maioria das pessoas
tanto que vem do hinduísmo, talvez do budismo como religião, e principalmente do espiritismo em relação ao karma, é uma distorção no entendimento do que era proposto inicialmente pelos antigos Vedantas, que eu entendo melhor no Kaivalya pela lei das causalidades. Então, o que as pessoas, ao ter um entendimento distorcido do karma, pensam assim: eu tenho que ser pobre mesmo porque está no meu karma. É o meu karma, não tenho karma prosperar. O meu karma é ser solteira mesmo, quero ter uma pessoa, mas não dá. A pessoa joga a toalha diante disso, como se o destino dela tivesse determinado, como se ela tivesse que pagar, né? Eu já vi pessoas também da religião espírita que dizem assim: não, eu vou fazer boa ação, eu vou dar, sabe, fazer caridade, ou eu vou vestir roupas simples, porque para eu criar um bom karma para a próxima vida. Aí não se permite viver, porque o tempo todo tem medo do karma. Aí eu que vim da igreja evangélica, lá o tempo todo o povo tem medo do inferno. Não vou fazer isso, senão eu vou para o inferno quando eu morrer. E das outras religiões que acreditam em reencarnação, eles têm medo do karma. Não vou fazer isso, senão eu vou vir com uma minhoca na próxima encarnação. Então eu entendo que acabou virando uma coisa de religião, mas não era essa a perspectiva de quem iniciou. Não. Entendeu? É isso, perfeito. Quem iniciou com as ideias, né, eram ideias, em geral, libertadoras, né, que permitiam a pessoa se sentir mais livre, atuar melhor, compreender realmente o que estava se passando, e estavam tentando passar coisas positivas para a realidade das pessoas da época. Mas a gente percebe que, assim, às vezes acaba criando aquela agremiação e com poder e acaba distorcendo as coisas, e aí vai tudo por água abaixo, né? Infelizmente. E às vezes acaba sendo uma leitura ruim, uma interpretação má, né? Eu estava conversando esses dias com uma física, que é Eliane Xavier, e ela por coincidência, ela é de uma vertente budista, além de física também, mas é uma vertente bem avançada, e ela estava falando que esse negócio de karma é causa e efeito. Desde que a gente fala em causa e efeito, né, escolhas e consequências, né, é perfeito, perfeito. Agora, essas má interpretações estão pelo caminho, e eu tenho aquela sensação, pelo que vejo, não sou aprofundado em espiritismo, mas esse negócio desse karma negativo, de ficar pagando karma, né, isso não existe, né? Existe causa e consequência. Que a pessoa está presa. Não é nem lógico, né? Vamos pelo lado da razão, que é o lado da ciência. Que sentido faria, né? Vamos lá, fazendo um exemplo bem idiota, que eu já ouvi alguém falando uma vez. Não, você matou alguém nesta vida ou em outra, e aí na outra vida você vai ser morto por aquela pessoa, e aí é uma coisa que não acaba nunca mais, né? Porque tem que ficar pagando. Olho, né? por olho, dente por dente, né? E assim, fica pagando. Aí vem, mata um, aí o outro vem, então mata o outro. Quer dizer, não tem uma visibilidade de fim. Mas não faz nenhum sentido, de forma alguma, né? Quer dizer, o que existem, às vezes, repetições de situações, porque esse é um ambiente de escola. Né? Exato, perfeito, Mário. Você usou o exemplo da escola. A escola gera oportunidades de aprendizado de diferentes formas, de coisas similares, parecidas, daquele conteúdo que você está buscando aprender. E enquanto você não desenlaça e não se livra daquela necessidade de aprendizado que você está buscando, e você não aproveita, aquilo acontece de outra vez, e outra vez um pouquinho diferente aqui, um pouquinho diferente ali, porque esse ambiente está o tempo todo criando repetições em todas as interações. E aquelas que não são úteis, porque a gente não aprendeu, a gente continua fazendo a mesma besteira, a mesma escolha ruim e tendo a mesma consequência. Então, não é karma, é causa e efeito. Se chamar assim, estou sendo castigado porque, em vez de aproveitar e aprender a lição, o meu castigo é repetir essa lição infinitamente, porque eu sou cabeçudo e me recuso a aprender. Né? Se você quiser encarar isso como castigo, mas não é oportunidade. Você é uma escola que continua te ensinando de formas parecidas e próximas e criando situações. Mas isso, às vezes, gera essa impressão de repetição, mas a culpa da repetição não é da escola, é nossa. Se eu não aproveito, não cresço, não aprendo, aquilo continua se apresentando até que eu aprenda
né? Mas é mais por esse lado, né? É uma coisa muito mais leve do que, na verdade... Não é uma punição, gente. Não é um castigo, um negócio que você tem que pagar. Não é isso. Não é nessa perspectiva. É simplesmente como uma perspectiva escolar. O planeta Terra, ele é uma escola de consciências, de desenvolvimento, né? Então, digamos que você não passou na matéria matemática. No próximo pacote de experiência, você vai ter que enfrentar algumas situações que vão te ajudar a desenvolver aquela área que ficou atrofiada na vida anterior. Mas não é um Deus te castigando, ou a lei do karma é malvada, né? Então, assim, até falar essa palavra karma já carrega toda uma vibração de um conceito erroneamente. Isso. Algo errôneo, assim, distorcido. Então, eu gosto da causa e efeito, né, por isso. Mas a ideia de quem falou, quem iniciou, não era essa situação que hoje a gente vê. E puxando para um outro assunto, Mário, também, que também é polêmico, que o pessoal pergunta muito da espiritualidade, é sobre livre-arbítrio, já que a gente está falando de karma, né? Então, e aí agora? Existe livre-arbítrio? Não existe livre-arbítrio? E aí eu fui pesquisar sobre isso também. Contando um pouquinho só da minha história, eu fui de tantas igrejas evangélicas, assim, cristãs, e eu eu fui da pentecostal, neopentecostal, e fui também a última que eu fui, antes de virar esquizotérica, seja como queiram me rotular, não sei mais, sem religião. Como é que é esquizotérica? Esquizotérica, sei lá, uma mistura de ciência, esoterismo, holístico, sei lá o que, me rotula do que quiser, fiquem à vontade. Eu digo assim que eu sou uma livre pensadora. Eu sou uma mente aberta e cética, analisando as possibilidades. Exatamente, de livres pensamentos. Nada que queira me aprisionar, não tô fora. Então, assim, eu fui, a última que eu fui foi calvinista. E eu, assim, sabe, Mário, eu entrava de cabeça, sempre fui ávida leitora. Então, eu li livro do Calvino, o livro do Martinho Lutero também, O Nascido Escravo. Esse livro dele, o título do livro é Nascido Escravo, dizendo que nós somos escravos do pecado. Li os livro do Calvino, li um livro que é Deus é Soberano, o nome, muito bonito esse livro, por sinal, mas também muitas distorções lá dentro. Mas teve muita coisa útil também. Sempre tem, muita coisa útil. E nessa época que eu era calvinista, eles dizem assim que livre-arbítrio não existe, que é uma grande mentira, que Deus, né, determina tudo. Deus determina, por exemplo, essa vai nascer, vai ser um bandido, esse aqui vai ser um bandido, e esse aqui vai nascer, e vai ser uma pessoa boa, e esse eu vou salvar, e esse aqui eu não vou salvar. Então, eu mergulhei nessa crença por alguns anos, e eu cheguei a acreditar tanto nisso que eu virei determinista. Né? Na minha própria consciência, virei determinista e perdi todo prazer pela vida. Eu senti assim que eu tinha na época uma cafeteria, que não era o meu destino. Eu tinha os meus desejos, mas eu dizia assim, sabe de uma coisa, eu estou tentando tanto, não estou conseguindo prosperar. Eu acho que não é o meu destino prosperar. Olha para outras pessoas que conseguem facilmente o que eu estou demorando muito tempo para conseguir, nem estou conseguindo. Então, realmente, Deus me predestinou a ser pobre, a não ter sucesso na vida e enfim, eu não tenho os meus sonhos para realizar. E eu caí numa depressão bem forte, ao ponto assim de não conseguir me levantar da cama mais. E quando o Elcio chegava do trabalho, eu nem conseguia me levantar, então eu estava entre a cama, tinha a cama de casal, a gente morava num apartamento bem apertado, e a parede. E entre a cama de casal e a parede, eu me encolhia e colocava assim as mãos na cabeça e dizia assim, eu nem me matar eu podia, porque eu ainda tinha medo de ir para o inferno. Eu ainda tinha uma suspeita. Isso aqui é uma sinuca de bico. Eu estava numa sinuca de bico, Então, assim, eu estava assim, agora o que eu faço? Viver
tá um tédio, né? Porque não tem nada, já está tudo predestinado, não posso fazer nada. E morrer também não posso me matar, porque vai que né? Eu tinha uma leve suspeita de que eu poderia ser uma karma danado. Esse era um karma. Eu tinha uma leve suspeita que eu poderia ser uma predestinada à salvação, então eu não podia me arriscar, né? Então aí, o que aconteceu? Olha só, Mari, minha centelha, minha consciência, né, superior, me salvou me apresentando um audiobook no YouTube, que depois eu comprei o livro, do Tony Robbins, que eu tenho um carinho por esse livro, Poder Sem Limites. Nesse livro, ele fala um pouco sobre esse poder interior que a gente tem em nós. E nesse livro, ele é tipo um coach, sabe? Levanta, você pode, você e aí era tudo que eu precisava, né? Dentro de uma consciência que achava que estava tudo predestinado, acabou tudo. Então, assim, eu percebi que... Aí eu fui para um outro extremo, que era, eu tenho é o meu pensamento que cria, e eu fiquei assim, tentando controlar tudo à minha volta. Então, assim, entre o não existência de livre-arbítrio e entre a responsabilidade de criação da nossa realidade, em ter aspectos que a gente realmente pode controlar e ter aspectos que a gente não pode controlar, ou não existe livre-arbítrio de nenhuma forma. Então, eu fiquei nessa questão buscando uma sensação de equilíbrio entre isso. Porque tem coisas que eu sinto que a gente pode controlar e tem coisas que não. Por exemplo, estamos vivendo ainda uma pandemia mundial. Eu posso controlar? Eu quero sair de casa sem máscara, caramba. Mas eu não posso controlar isso porque, né, alguém vai lá, né? Olha, você está proibida de ficar sem máscara aqui, você tem que usar máscara. Eu posso controlar isso que acontece na humanidade? Não. Então eu comecei a tentar encontrar esse equilíbrio, né? E o que eu percebi? O que eu percebi? Que o que eu posso controlar é a minha vibração, é a minha interpretação, é a minha percepção sobre os fatos que estão ao meu redor. Eu escolho como eu vou reagir, como eu vou... que significado eu vou dar para aquilo que está à minha volta. E a questão de que muitos mestres espirituais falam sobre a não existência do livre-arbítrio, não é que a pessoa não possa ter nenhum arbítrio sobre as suas escolhas, mas eles falam de um condicionamento mental. Por exemplo, uma pessoa que está vivendo um condicionamento mental X, para ela é muito difícil ela mudar o pensamento dela, porque ela está vivendo como se fosse um programa. E aí ela vai ter que viver muitas causas e efeitos, muitos efeitos das suas causas, até que ela acorde para aquilo que ela está emanando e está voltando para ela. Então, no sentido de condicionamento de crenças, porque as crenças condicionam, a pessoa não é totalmente livre. Por exemplo, um exemplo qual a liberdade que uma criança de 2 anos de idade tem em relação a um adulto de 25 anos, de 30 anos? Qual o grau de liberdade que uma pessoa que cresceu lá no interior das ilhas do Amapá, que é de onde eu vim, que tem ilhas lá do interior do Pará, que não tem internet, que eles pescam, a vida deles é bem rústica. Qual é a possibilidade dessa pessoa ter, dela fazer as escolhas que vão levar ela para uma outra realidade? Então, digamos assim, eles dizem que a consciência da pessoa, o grau da consciência da pessoa é que dá essa limitação. Então, condicionamento, o condicionamento da programação que roda na pessoa que liberta ou limita ela. Então, essa é a minha ideia, né, que eu entendo sobre livre-arbítrio, né? Aí você pode falar um pouco sobre isso, Mário. Não, sua ideia, de modo geral, está perfeita, tá? E você, veja, você está dando um exemplo para as pessoas excelente de você ter passado por situações, ter olhado para trás, analisado, experimentado e chegado a conclusões próprias neste momento com aquilo que você aprendeu, ok? Isso é aprendizado de ser, é aprendizado real, né? É crescimento, é evolução, né? Não é se simplesmente vir aqui e repetir o que alguém disse.
né? Se você não passou... Você pode até repetir o que alguém disse, porque a frase foi bem colocada e bem explicada, mas porque você experimentou, vivenciou e põe fé naquilo, porque você sabe de experiência própria que aquilo é válido. E está apenas usando a frase da pessoa porque ela foi mais, vamos dizer, mais hábil em colocar a explicação. Então, uma coisa é uma coisa e outra é outra. Mas a questão do livre-arbítrio está super bem posta. O livre-arbítrio é porque assim, tem muitas pessoas que acreditam, né, ou gostariam de que a coisa fosse desta forma, que livre-arbítrio é você poder qualquer coisa. Né? Não é isso. Isso não é livre-arbítrio. Ninguém nunca disse que isso aí era livre-arbítrio. É a pessoa que enfiou na própria cabeça que livre-arbítrio é ela fazer qualquer coisa. Se a pessoa acredita que tem livre-arbítrio e pode fazer qualquer coisa, então eu vou dar uma sugestão. Vai para a Lua agora. Vai lá no lugar onde a nave aterrissou lá, e vamos dizer, estamos supondo que aterrissou, eu sei que tem gente que não acredita e não tem nada a ver com isso, mas vamos dizer que vai lá e pegue aquela bandeira fincada e traz para mim aqui agora. Né? Você tem livre-arbítrio? Para isso, não. Você pode ir até Marte? Pode ir para dentro do Sol? Não. Você pode ir na China agora, ir lá e trazer alguma coisa da China para mostrar para mim que você esteve lá agora? Não. Você pode programar uma viagem, comprar uma passagem, voar 24 horas, chegar lá, e outras 24 horas de volta chegar aqui. Então, assim, tem coisas que você pode fazer e tem coisas que não pode. E em geral, tem várias fontes para ter essas limitações. Uma delas é as regras do jogo, né? A programação, as leis da física, a gravidade puxa para baixo, né? P igual a mg, a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, você solta uma caneta, ela cai, com essa aceleração da gravidade. Então, assim, tem coisas que estão programadas no sistema. E tem coisas que é você mesmo que está se programando, que é o que você falou das crenças. As crenças são limitantes, isso é um conceito de PNL, que, aliás, é o que o Tony Robbins aplica com maestria. O Tony Robbins é especialista em aplicação em PNL. da PNL. A PNL diz que a mente é programável e programada, que tem tudo a ver com a realidade virtual, porque só que é um programa que você mesmo aceita. Você aceita que outro ponha, porque você aceita a conversa do outro e põe o programa na sua cabeça. Karma é isso. Existe inferno. Né? Então, você está passando a aceitar o que alguém disse para você que era assim, mas quem aceitou foi você. Ok? Então, são programas extras que você está colocando. Ou então, porque você tem medo da ignorância de não saber alguma coisa, o medo faz com que você aceite qualquer explicação ou invente qualquer explicação. Em especial, você acaba pondo a culpa nos outros, né? Em Deus, no tempo, nas bruxas, né? Nos espíritos. E você encontra uma forma vitimista de se isentar, porque você não quer ter a culpa de estar como está e, às vezes, não quer ter, principalmente, o esforço de sair daquele estado que você poderia. Se você acreditasse que você estava no comando de fazer algo para sair daquilo, vai te dar algum esforço, né? Você, para sair desses becos que você entrou, te deu algum esforço, né? Você teve algumas limitações, mas você as aproveitou, as percebeu, e você percorreu o caminho para sair de lá. Agora, é muito mais cômodo, às vezes, você falar, não, eu tenho que aceitar, eu nasci para isso, Deus quis assim, né? E aí você fica lá na posição de vítima e é mais fácil achar que foi Deus e que você, então, não tem escolha. O que você vai poder fazer se foi Deus que te colocou ali, né? Quem é você para contrariar? E aí você fica... pode não ser bom, mas é confortável, né? É um ganho secundário, né? E às vezes as outras pessoas vão ficar com dó de você e você vai ficar feliz porque as pessoas ficaram com dó de você. Então, assim, tem uma série de coisas que te levam ali. Mas no livre-arbítrio, você não pode tudo, mas você pode escolher sempre entre aquelas coisas que estão disponíveis, porque é disso que se trata essa realidade. Existe uma série de coisas acontecendo agora. As pessoas que estão aqui conosco podiam estar aqui e podiam estar vendo novela, podiam estar vendo futebol, podiam estar fazendo qualquer outra coisa, escolheram estar aqui para buscar alguma ferramenta, alguma coisa de útil para o seu próprio crescimento. Isso é livre-arbítrio, isso é escolha. Tá? Então, dentro que está então é uma coisa interna. Esse livre-arbítrio é uma coisa interna. Você é livre
para fazer suas escolhas, apesar do condicionamento mental que você tem. Sim, então, sim. o condicionamento mental da pessoa é uma escolha inconsciente que ela tem. Então, ela fica, mesmo as escolhas inconscientes causam efeitos também. E são escolhas da pessoa. E são escolhas, exatamente. Então, é por isso que a gente busca aquela coisa do despertar da consciência. Porque você sai Exato. desse piloto automático, que fica igual um zumbi, tomando as mesmas escolhas, aí leva na cara. E escolhe de novo, leva na cara de novo. Escolhe de novo, leva na cara de novo. Até um dia receber tanto tapa na cara da vida, que você acorda do estado de zumbi, de condicionamento automatizado, e começa a fazer suas escolhas de forma além daquilo. Então, por exemplo, o meu exemplo, Mário, aí tem aquela coisa do sofrimento. Para que existe o sofrimento? Na verdade, o sofrimento é a gente mesmo que causa quando a gente está dormindo nesse condicionamento. Então, por exemplo, eu tinha um condicionamento na minha mente. Eu tinha um condicionamento que era o quê? Eu só lia livro se fosse da minha igreja, eu só lia livro se fosse da minha religião. Aí o que aconteceu? É isso? Então afunde bem nesse conhecimento que você está. Aí foi o sofrimento que eu estava passando, de um buraco de depressão que eu estava passando por estar acreditando que eu era pré-determinada, tudo era pré-determinado e não tinha nada que eu pudesse fazer, que eu comecei, eu digo, tá bom, isso está doendo muito, esse sofrimento está grande demais, não é possível que a minha vida tem que ser assim. Né? Eu pedia para Deus para morrer, eu dizia, para que se eu estou aqui, que eu não posso viver meus sonhos, então estou aqui para quê? Eu pedia para morrer, até que um dia, né, procurando uma solução, zapeando no YouTube, eu achei esse livro, que não foi nada por acaso, né? Claro, não foi por E acidente. comecei a ouvir, exato, ou seja, pelo sofrimento eu me abri para uma coisa nova. Então, muitas vezes o sofrimento vem para abrir a casca grossa do ego, para ver se essa mente fechada abre uma brecha para entrar uma coisa nova, né? Perfeito, May. Todo sofrimento. Vamos falar mais fundo, vai. Se quiserem levar alguma coisa daqui hoje. Todo acontecimento nesta realidade pelos que você passa é oportunidade de aprendizado. Exato. O sofrimento é um enorme. E por que acontece? Porque às vezes você está tão agarrado com aquelas crenças que você aceitou e enfiou na programação da sua própria cabeça, te limitando horrivelmente, que só o sofrimento consegue despertar você para aceitar opções diferentes. Do contrário, você vai seguir firme ali. Né? E você descreveu isso perfeitamente. Né? E agora, outro ponto de livre-arbítrio é essa questão de que a gente esbarra naquilo que é super pessoal, como, por exemplo, você citou, de como eu vou encarar as coisas, como eu vou escolher perceber se de uma forma positiva, de uma oportunidade, ou de uma forma negativa, como aquilo só me prejudica, eu sou um coitado. Esse ponto de vista é 100% seu, 100% de livre-arbítrio, é pessoal. Né? A decisão que você vai, a atitude que você vai escolher, como você vai tratar os outros, é 100% livre-arbítrio seu, 100%. É você que escolhe. Né? Agora, o que o outro vai fazer em relação a você e que escolhas o outro vai fazer, não é livre-arbítrio seu, é livre-arbítrio do outro, e às vezes te afeta. Né? Então, eventualmente, eu gosto muito dessa pessoa, eu quero casar com ela. Aí aquela pessoa gosta de outro e não quer casar com você, quer casar com outro. Para dar um exemplo diário, né? Não é seu livre-arbítrio forçar que o outro não tenha livre-arbítrio e case com você. O seu livre-arbítrio é escolher as pessoas com quem você pode tentar se relacionar. E o do outro também. E isso pode dar um bom caminho que junte duas pessoas, como pode não dar em nada, porque depende do livre-arbítrio do outro. Então, o teu livre-arbítrio termina também aonde começa o do outro. Não se esqueça que tem você só e mais 8 bilhões de pessoas no planeta. E todas elas têm um grau de livre-arbítrio. E não tem que seguir o que você quer para elas, né? Então, assim, resumindo, o que eu acredito que seja essa ideia de livre-arbítrio, que não é um determinismo,
é liberdade para que a consciência se experimente a si mesma da forma que ela quiser, da forma que o condicionamento dela permitir que ela quiser, porque a gente precisa ter liberdade para nos experimentar a nós mesmos. Nós precisamos ter liberdade para sermos nós mesmos. Então, quando eu condiciono essa liberdade de alguém ou a minha mesma, então eu prejudico o meu processo de expansão, de evolução, porque eu não me permito vivenciar algo diferente, que poderia trazer uma expansão nova e maior para mim. Então, o livre-arbítrio seria a liberdade que a consciência tem para evoluir, para se experimentar, para se expandir. Então, como o Mário falou, né, sobre você tirar o livre-arbítrio do outro, tirar a liberdade do outro de se experimentar como ele quiser, para a evolução dele. E você dar a si mesmo essa mesma liberdade. E o que nós estamos fazendo aqui e que nós estamos propondo fazer através desse evento nosso também, que a gente já fez uma vez aqui em São Paulo, é essa questão de expansão da consciência, né? De despertar, inclusive o motivo pelo qual nós demos esse nome. A gente não consegue despertar ninguém à força, a gente consegue ajudar a despertar e expandir quem está buscando, quem se interessa por isso. E qual que é a vantagem disso tudo? Se você cresce, se você expande, se você desperta para essas oportunidades, você amplia as suas possibilidades, porque você passa a perceber mais da realidade, mais opções, se sente mais livre para poder escolher e adotar essas opções, experimentar, porque não é crime, né? Desde que não seja crime legal, né? Porque, de repente, você vai experimentar alguma coisa e aquilo é crime, não é disso que eu estou falando, né? Mas você ter essa oportunidade de buscar crescer, expandir, evoluir, te traz percepção maior e te permite ver outras possibilidades que quando você, por exemplo, está no fundo do poço, você não enxerga, você se sente sem saída, como você mesmo citou, você fica desejando morrer, porque você nem pode tomar, às vezes, né? Alguns podem achar que pode tomar essa decisão e outros não, porque estão compelidos que ainda vão levar a breca se tomar essa decisão. Não é uma decisão boa, é uma decisão péssima, mas a pessoa que está no fundo do poço não percebe isso e ela está lá porque ela não vê opções. À medida que você cresce e expande, você começa a ver opções e você começa a se sentir livre, porque pode escolher estas coisas. Então, essa sensação de liberdade que te dá esse crescimento, ela já é fantástica. Você pode escolher até continuar fazendo aquilo mesmo que você estava fazendo, mas com uma melhor compreensão de por que você está fazendo aquilo. Exatamente. Né? Isso te traz felicidade, né? Porque ou te tira infelicidade, que venha dar no mesmo. Se você está no fundo do poço, você está tirando infelicidade, né? E aí você entra numa zona neutra, e você começa a colocar felicidade, né? É nessa direção que a gente está buscando. Na verdade, o que todos nós, consciências, estamos buscando, a consciência está buscando a liberdade para expandir, para se experimentar. Então, é isso que a consciência está buscando, é isso que você está buscando. Por isso que a gente tem desejos, porque a gente está buscando liberdade para se expressar. Então, eu entendo, hoje em dia, eu entendo o livre-arbítrio como isso, a busca da liberdade para crescer, para expandir, para se experimentar, né? Para vivenciar, para testar. Né? Imagina se o cientista no laboratório não tivesse liberdade para fazer seus testes, né? Agora, um outro lado disso também é o seguinte, à medida que você cresce e expande, você está expandindo na direção do amor, na direção do cuidado com o outro. Então, você está começando a perceber o impacto que você tem na vida alheia e você quer ser positivo por vontade própria, não porque a lei te obriga, o medo do inferno, o medo da prisão, nada disso. Você cresce, evolui, começa a se preocupar mais com o outro, e aí vem o outro lado do livre-arbítrio, né? Você cresceu, você teve essa opção, aproveitou a oportunidade, e aí você pode ser posto diante de situações onde você pode escolher uma série de coisas, mas você vai optar escolher por aquelas que causam benefício maior para todos os envolvidos, inclusive você, mas que você não vai querer tomar uma decisão pelo ponto de evolução a que você chegou, você está mais próximo do amor do que já estava antes, você não vai querer fazer coisas que prejudiquem o outro. Né?
Exatamente. Você vai fazer coisas que te beneficiem, desde que você não cause prejuízo para os outros. Então, assim, aí você, vamos dizer, alguém pode dizer, mas então você não tem livre-arbítrio de novo, porque agora você vai fazer o que é correto, porque você escolheu. Você pode fazer o correto ou não, daquilo que você acha correto, porque você chegou nesse entendimento, mas você vai fazer o correto porque você acha que é o certo, é o que está alinhado com os seus princípios, que foram a somatória dos seus aprendizados, com todas as escolhas e consequências que você vivenciou e aproveitou. E é por isso que existe a causa e efeito, justamente para proteger isso que o Mário falou, né? Proteger o arbítrio ou a liberdade do outro. Então, eu sou livre para experimentar a minha consciência, desde que eu não infrinja a liberdade do outro. Né? Então, isso aí é tranquilo. Então, e não quer dizer que eu não possa fazer, eu posso até fazer isso, né? Mas se você não tem um grau de consciência e estou atuando de uma forma inconsciente, é por isso que o mundo está aí hoje. As pessoas não estão, em grande parte, conscientes, elas estão inconscientes, atuando por programações aceitas, inquestionáveis, que elas nem pararam para pensar que não são leis, são crenças, né? E elas atuam de forma aleatória e prejudicam a si e aos outros, né? Às vezes na intuito de se dar bem, né? Sem qualquer preocupação com nada. Então, assim, a pessoa pode fazer aquilo, pode, mas assim, não é o ideal, mas é o melhor que ela está podendo fazer agora, porque a qualidade de consciência dela está, infelizmente, muito rasa, né? A qualidade da consciência é o condicionamento que a consciência tem, que permite a pessoa atuar e agir de uma forma que pode ser considerada certa ou errada, mas é o melhor que ela consegue fazer com a consciência que ela tem naquele momento. E é por isso que eu entendo, sabe, Mário, que exista a religião que em algum tempo atrás até pode ter sido útil realmente, porque imagina a consciência bárbara da humanidade. Se não falasse para as consciências bárbaras, olha, se você matar o coleguinha, você vai para o inferno. Aí eles iriam. Então, quanta gente deixou de matar o colega porque tinha medo, né, de uma consequência? Então, acaba que também foi útil. A lei é a mesma coisa. A lei serve para quem não tem consciência, né? Porque, assim, como ainda tem pessoas... Então, tem uma mescla de pessoas com mais e menos consciência. Aquelas que não têm consciência, existe a lei que é para reprimi-las até que elas adquiram consciência. E é o que eu digo sobre a religião também, sabe, Mário? Porque, assim, tem pessoas que ainda precisam, né? Então, eu nunca digo, não vá para a igreja mais. Eu nunca digo isso. Enquanto eu digo, está sendo útil para você, né? Claro. Você sente que está sendo bom para você, que está te levando para a sua expansão, para a sua evolução, então continue indo. Eu lembro bem da época quando eu cheguei num ponto que eu digo assim, não preciso mais. E eu já estava estudando tudo isso, já tinha até o canal, mas eu ainda ia, né? Só que eu já estava assim, sentindo que não fazia mais sentido, como se eu estivesse perdendo tempo, né? E eu lembro bem do dia que eu fui, eu disse, esse vai ser meu último domingo. Eu lembro bem desse dia, né? E foi realmente meu último domingo. E eu digo assim, você que tem que sentir, você que tem que sentir. Tem pessoas que ainda precisam disso para ter fé, para acreditar, para sentir um pouco mais de alívio das dores da vida. Mas eu digo que não é um lugar para você ficar para sempre. Quantas famílias aí não agradecem, eventualmente, de um pai de família que bebia, que às vezes era agressivo em casa, e que encontrou algum caminho, alguma iluminação dentro da religião que salva a família, né? Mas é isso aí, é o que você falou, é uma etapa, né? E aquilo vai servir, ser útil, tudo pode ser útil, tudo que acontece aqui é oportunidade de crescimento e aprendizado. E a religião não é diferente disso. E ela pode ser útil até um determinado ponto, até que a pessoa supere aquilo e passe para uma atuação própria, por conhecimento e não pela necessidade de se agarrar a alguma regra porque está sendo imposta de fora para dentro. E como você falou, o exemplo da lei, né? Que é o mesmo exemplo para mim, é o mesmo exemplo da religião, a lei. Por exemplo, para mim não precisa de lei, tipo, para mim, para eu, Mai, olha, não matarás. Porque isso nem passa na cabeça do avatar aqui. Por quê? Porque já transcende. Com certeza todo mundo que está aqui nessa live também
tipo, existe, mas existe para as consciências que ainda não estão conscientes disso. Entendeu? Então, é aquilo que a gente estava falando, sobre você ter essa liberdade dentro do condicionamento que cada consciência tem, cada uma fazendo o melhor que pode com a consciência que tem, mas dê a si mesmo a liberdade, mesmo que seja dentro do teu campo de visão, para que você possa se experimentar, para que você possa dizer sim, talvez, para coisas que você nunca disse antes, e ter uma nova experiência e trazer uma nova expansão para você. Enfim, né? E sempre dando ao outro essa liberdade também de ser ele mesmo. Eu digo que a gente tem que ser, nós temos que ser nós mesmos, sempre. Porque se a gente não der a nós mesmos essa liberdade de expressar a consciência que nós somos, a gente se sente preso e infeliz, e a gente nasceu para ser feliz, né? Para ser livre. O Tom costuma falar uma frase curta: seja autêntico. São 2 palavras. Exato. Seja autêntico. Com isso, ele está querendo dizer: seja você mesmo. Seja. Né? Descubra o que você é, pratique o que você é, aprenda com isso, cresça, mas seja você mesmo. Enquanto você estiver fazendo micagem de comportamento alheio, porque você foi convencido que alguém disse que aquilo tem que ser feito, você não tem que nada. Né? Você tem que ser você. Porque você está fazendo, não vale para nada. Né? Você fazer, se você não tem a intenção, isso e aquilo não significa nada para você. Você só está fazendo porque alguém mandou, ou você achou que alguém tem poder para mandar em você. É isso que é o ser autêntico, né? É você experimentar por você mesmo, chegar às suas verdades e praticar as suas verdades. Né? No mundo ideal, onde um grande grupo de pessoas tivesse evoluído, tivesse puxado a maioria junto, tivesse chegado num determinado patamar de evolução, onde essas pessoas seriam mais amorosas e fariam as coisas que consideram corretas para si e para os outros à sua volta, não precisaria de lei e não precisaria de governante, porque cada um faria o correto e o melhor, independente da existência de uma lei. Talvez uma lei no mundo desse fosse um pensamento maluco, né? Inconcebível, porque eu sei qual é o que eu acho correto fazer, eu vou fazer. Por exemplo, eu não vou matar. Né? Eu não preciso que ninguém me diga que aquilo é um mandamento, nem que alguém me diga que eu vou preso para eu não matar. Né? Ponto. É tipo assim, no mundo onde as consciências todas estão bem evoluídas, dizer assim, não matarás o quê? E alguém pensa nisso? Existe alguém que faria isso? Como? Por quê? É igual a história, eu vi uma história... Que absurdo! Que absurdo! Eu vi uma história, era uma cidade nórdica aí da Europa, não lembro bem que cidade era, mas foi um artigo que um jornalista brasileiro fez. Ele disse que viu que tinha as catracas todas livres lá do metrô, ou seja, quem não quisesse pagar podia passar, porque não tinha nenhum sistema de contagem se a pessoa pagou, e tinha o guichê. Aí o brasileiro olhou e disse, nossa, mas que estranho, né? Tinha algumas pessoas que tinham cartão e passavam. Aí ele foi até o guichê. Como é que faz para entrar lá? Ah, você compra o bilhete aqui e vai. Mas não tem aonde catraca para depositar o bilhete? Não. Você só paga aqui e vai. Aí ele disse, mas se alguém não pagar? Aí o homem olhou para ele assim, alguém faria isso? Então, tipo assim... Olha a vergonha, olha a vergonha. Olha a vergonha, no Brasil muita gente faria isso. Bem, eu fui para a Alemanha a trabalho em 89, a primeira vez que eu saí, assim, para um país desenvolvido. E eu fiquei num hotel que ficava longe da cidade, onde estava tendo a feira, que eu ia visitar durante a semana inteira, e a gente tinha que pegar um trem que levava até a cidade próximo do local. E eu estava com outros colegas do Brasil, e eram pessoas de bom nível, né? Supostamente, eram pessoas empresários e não sei o quê, para ali, para lá, né? Pessoas no sentido de educadas e que também não estava faltando dinheiro, né? Nesse sentido que eu quis dizer de bom nível, né? Com aspas. E aí chega lá, entra no trem, vai entrar no trem e descobre isso aí. E você tinha umas máquinas automáticas para comprar ticket. Tinha ticket para cachorro, ticket para bicicleta, ticket para criança, ticket para deficiente, né? E até uma pessoa comum. Tinha uns 10 tipos de ticket diferentes. E você pegava aquilo e entrava no trem e saía no outro lado. De vez em quando passava um auditor, aquelas roupinhas azuis com cap,
checando, pedindo os tickets das pessoas e fazendo um clique. Ainda tinha isso, né? Ele dava uma furadinha, olhava. Mas, assim, às vezes você encontrava o cara e às vezes você não encontrava. E, claro, alguém resolveu dar uma de mané e comprou um ticket de criança, que era mais barato, e ficou lá, tipo assim, eu não entendo, não sei, né? Meu, assim, é triste, né? Mas é o que se passa, né? E tinha um trem desse lá onde eu morava, nos Estados Unidos, em Salt Lake City, tinha um trem assim que não você comprava, mas você entrava e não tinha ninguém olhando se você pagou o ticket ou não. Era uma questão de honestidade da pessoa mesmo, Sim. né? Aí o que é que a gente sabia que rolava lá? Brazucada falando que ninguém olha não, pode entrar. Eu vou pagar só a ida, na volta eu não pago. Eu vou pagar só a volta. Eu pago na volta, não vou pagar na ida. O que a gente ouvia o pessoal fazendo, entendeu? Não, falando. duro. Entendeu, gente? Olha só, aí num país onde não precisa de uma catraca, significa que as consciências lá já estão conscientes que tem que pagar, né, gente? Tem que pagar para entrar. Senão, uma hora o serviço vai ser cancelado. Exato, porque vai ver como é que vai sustentar o trem, né? Como é que vai sustentar o pessoal que trabalha? Como é que vai botar o combustível? Enfim, gente, isso aí já foi um exemplo que a gente deu, né, sobre expansão de consciência, sobre leis, sobre livre-arbítrio que a gente conversou aqui. Mari, fala qual é o presente, o pessoal já sabe aí. Eu também. Eu já meio que fui estragando a surpresa logo, mas é que assim. Não, mas notícia... foi o Elcio que já botou aqui rodando na já tela. Colocou, eu não sei se ele colocou, ele colocou de proposta, como eu já tinha falado, ele já começou a avisar aí, né? Mas quer queira, quer não, é uma notícia boa, é uma facilidade a mais, a gente aproveitou essa última leva de ingressos aí e fez esse desconto significativo com o código... Centelha, né? Hã? Centelha, exatamente. Centelha. Você entrando lá no Simpla, né, que é o lugar final onde compra o ingresso, você digitar Centelha, entrou no Simpla, achou o nosso evento de Brasília, digitar Centelha é um desconto significativo lá para você. Ou se o Elson, acho que colocou também através de um link, você já cai direto com o código digitado lá, mas vai ter um desconto significativo, e isso no intuito da gente... ter mais essa oportunidade e ajudar quem puder participar e se interessar. E vai ser o maior prazer recebê-lo lá para dar uma aprofundada no bate-papo de hoje, que hoje você consegue ter uma boa noção de mais ou menos como é que a coisa rola, porque é meio por aí. A gente vai estar usando o conhecimento, principalmente do Caibara e da May em todas as outras filosofias, e os conhecimentos de Mai Bietou para causar esse impacto aí de expansão, né? E como dizia o Einstein, uma vez que aliás, não foi o Einstein, perdão, uma vez que uma mente foi expandida, ela jamais volta a ocupar o mesmo lugar anterior. Foi outra pessoa. Às vezes passam como Einstein, mas não é, eu não vou lembrar. Oliver Wendell, se eu não me engano, o nome do autor dessa frase. Então, gente, olha, principalmente você que é daqui da região, né, de Goiânia, do Distrito Federal, aqui próximo, não perca essa oportunidade, gente. De verdade, prioriza a sua expansão de consciência, prioriza o seu autoconhecimento, porque quanto mais a gente expande, né, melhor vai ficando a nossa vida. Mais liberdade a gente vai tendo para atuar. E aí, eu conversando com o Mário, a gente decidiu dar mais esse incentivo, só que só vai ser por 48 horas, né, Mário? Está aqui na tela, ó. Aqui na tela, gente, 15% já nesse último lote por 48 horas. Para quem quiser decidir aí, arrastar o seu avatar para se encontrar com o nosso avatar. Arrastar o seu avatar para encontrar com o nosso. E fazer essa egrégora presencial aí. Que maravilha! E olha só, a gente já falou tanta coisa gostosa aqui, né? Tão legal, um bate-papo tão bacana em quase 2 horas. Imagine 12 horas, olha aí, a imersão total. Você que está indo, vá com uma roupa confortável, ok? E também leve um lanchinho na sua bolsa. Mas lá a gente vai ter coffee break, mas mesmo assim é bom você levar uma bolachinha, um biscoitinho, alguma coisa na bolsa.
porque vai ser 12 horas, né, gente? Então, vai ser chão pela frente. E venha para se divertir também, né, May? Porque, como o Tom Campbell, eu gosto de citar o Tom Campbell porque ele tem umas frases fantásticas. Evolução, expansão da consciência, despertar, né? Não é como trabalhar em uma mina de carvão. Então, a gente pode brincar e pode se divertir, e nós vamos brincar bastante também para tornar isso aí leve, né? Porque não estamos aqui para pesar na sua vida, não. Com certeza, vai ser muito divertido, com certeza. A gente vai ter prática, né, dinâmica lá, vai ter os binaurais do Mário e do Tom. Vai ser muito legal mesmo, gente. Vai ter oportunidade de interação com os palestrantes, tá bom, gente? Vai ter, com certeza, tá? Não tinha como não ter, né? Vamos estar juntos lá. E, eu vi uma pessoa falando que é do Rio de Janeiro, tá indo. Tem gente do Rio, tem gente de São Paulo. Você que é de São Paulo, vem, aproveita esses 15% e já vai economizar na passagem. Olha aí, esses 15%. Teve uma moça que comentou comigo que ela materializou, ela acompanha a gente pelo Instagram, e ela falou o seguinte: nossa, ela estava querendo muito ir, mas ela não estava, né, imaginando, vendo de onde ela ia tirar aquilo. E aí ela falou: não, eu vou, né? Fez a intenção, praticou a materialização, o colapso da onda, e apareceram lá 3 clientes e resolveram o problema, e ela já em seguida foi lá, se inscreveu, ela veio falar, contar para mim: olha, acabei de materializar aqui, renderizar o ticket já está comprado. Maravilhoso. E, gente, entre em contato com a gente se você tiver alguma dúvida, tiver tendo alguma dificuldade, mesmo que seja pessoal, que você acredita que a gente possa auxiliar para que você esteja presente. Apenas, né, como diz, tentar conversar não vai fazer mal nenhum. E a gente está aqui para possibilitar aquilo que estiver no nosso alcance, você participar também. Tá bom? Legal, Mário? Bem lembrado, May, bem lembrado. Já fizemos isso antes e continuamos dispostos a fazer. É isso aí. Exatamente. Não vai jogando a toalha, tipo, para mim não dá. Né? Aí é realmente, mas quando o desejo é forte, você quer mesmo, encontra caminhos, né? Caminhos de menor resistência para você estar aqui com a gente. Mário, gratidão centelhas, foi um bate-papo muito bom. Gostei demais dessa conexão aí, ó. Caibali My Big Toe vai ter mais no dia 18 de dezembro. Falta pouco tempo, falta exatamente 17 dias. Olha, hoje é 1º de dezembro, 17 dias para a gente estar junto. Uhul! Gratidão, preparativos Mário. Finais, e a gente está passando as instruções, os detalhes no grupo montado no Telegram para os participantes. Vamos estar passando alguns materiais prévios, algumas dicas. Então, a interação ali também vai ser legal. A gente vai abrir em algum momento para ter um feedback e trocar ideia também. Então, a interação já começa antes, é bem bacana. Isso. A gente vai abrir o grupo lá do Telegram em um determinado dia, certo, e horário, para todo mundo se apresentar. Aí, antes da gente chegar no dia de se encontrar fisicamente, a gente já se conheceu lá pelo grupo do Telegram. Todo mundo já se apresentou ali de onde é e tal, já faz uma amizade antes de chegar. Quem vai sozinho, então, já pode combinar de sentar junto de alguém lá. Bem bacana mesmo. Isso é outra característica legal que o Tom costuma lembrar também nos eventos. Aproveite, porque nesse universo aqui de pessoas aqui na Terra, é uma parcela ainda pequena, ainda que a gente esteja bastante pessoas participando aqui, dá uma impressão de volume, mas dentro da Terra é uma proporção mínima de pessoas que estão com um grau de busca, de evolução, de crescimento com esse tipo de interesse. E nesse evento é uma oportunidade ótima para fazer conexões com pessoas também, porque às vezes a gente quer conversar sobre um assunto, trocar uma ideia, e não tem com quem falar, porque próximo de nós não tem ninguém. Né? Às vezes você está no meio de um grupo que é todo de uma determinada religião, ou sei lá o quê, você não tem a opção não tem de com quem conversar sobre isso, né? Isso é uma oportunidade muito boa também, isso também é muito bacana. E olha só, podem fazer, até criar grupo de estudo. Já aconteceu. Por exemplo, o meu primeiro, a primeira turma que eu tive, do meu primeiro curso online, eles criaram, depois do curso, eles criaram um grupo de estudos, e quando a gente foi no primeiro workshop em São Paulo, eu encontrei lá 4 meninas,
que tinham sido minhas alunas e que se conheceram num curso e que estavam lá juntas. Olha, mãe, nós somos centelha da turma tal. Então, olha só, já pensou, vocês fazem conexão lá com outras pessoas e fazem amizades e aí, de repente, criam um grupo de estudo online para continuar expandindo a consciência, estudando juntos. Ok? Mário, obrigada. Agora a gente já vai mesmo. Ok, obrigado, May. Desculpa me estender. Obrigado a todos. Isso. Foi um prazer estar com vocês de novo aqui, com as centelhas da May. Foi um prazer. Tchau, consciências. Tchau, consciências. Tchau, centelhas. Até mais.